Boa noite, irmãos. Boa noite também para os que estão nos acompanhando. Agradeço a oportunidade que foi proporcionada. Agradecer também a todos que se fazem presente nessa noite. E o nosso texto base, nós vamos ter dois, cuja finalidade vai ser observar alguma semelhança entre os dois ocorridos bíblicos e a gente retirar algumas lições através delas. Nosso primeiro texto vai se encontrar em Gênesis, capítulo 37, do versículo 18 até o 28. Leiamos. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos, e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. E depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Agora nós vamos para a nossa segunda referência, que vai se encontrar em Mateus, capítulo 26, do verso 14 ao 25. Leamos novamente. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei? E eles lhe passaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam oportunidade para entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa, e, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E respondendo, disse: o que põe a mão no prato, este há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele do homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que este homem nunca se houvera nascido. E, respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Então, após nós lermos esses dois textos básicos, nós podemos tirar alguns embasamentos.
algumas coisas a gente já fica claro já na primeira leitura que o quê? O acontecimento entre Jesus e José, a primeira coisa é clara o quê? Que ambos foram traídos. Então, a primeira questão que devemos pensar é o quê? A traição é realizada por estranhos ou inimigos? Claramente que não. A traição, como podemos perceber, certamente é sempre de alguém próximo. No caso de José, foi traído pelos seus irmãos de sangue, do qual conviveu a sua mocidade. E de Jesus? Jesus foi traído pelos seus discípulos, do qual ele foi escolhido a dedo. E assim, o que podemos esperar é que a traição sempre virá de alguém próximo de nós. Pode ser parentes, filhos, até mesmo amigos. Pois, se vem de algum inimigo, já não é traição, simplesmente um ataque, uma ofensa. A traição vem sempre de alguém que a gente menos espera. E o que isso nos reflete nos dias atuais? Será que esse ocorrido ficou somente no passado? Ou esse ocorrido da traição passou adiante ou até piorou nos dias atuais? E a Bíblia nos informa e deixa muito claro, em Mateus, no capítulo 24 e 10, e a palavra nos diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. Então, como podemos ver na palavra de Deus, esse ocorrido cada vez vai ficar mais eminente. Quanto mais próximo vai chegar daquele dia, a traição vai se tornar algo corriqueiro. E como nós podemos observar na sociedade atual, a atitude de trair um ao outro vem se tornando algo mais comum e banal. Tanto que podemos observar muitas vezes, a atitude de uma pessoa trair a outra, muitas vezes é aclamado com orgulho. E muitas vezes a pessoa tem até, se vangloria de mostrar que traiu uma a outra, e isso tem tornado uma tendência cada vez pior. E isso traz o quê? Certas consequências como a deturpação de valores da ética e moral. Porque como podemos perceber, lá antigamente, com seus irmãos José, os irmãos José se arrependeram amargamente. E no caso de Judas, ele teve remorso pelo ato de ter traído Jesus. E nos dias atuais, as pessoas vêm tornando isso como orgulho e se vangloriando. Então, como podemos ver, já tivemos uma deturpação da ética e da moral de muitos já. Agora vamos para o segundo ponto, que como podemos perceber, que tanto José e Jesus foram vendidos por um preço. José foi vendido por 20 moedas de prata e Jesus por 30. Agora vamos dar um pouco mais de detalhe no que tem esse significado das moedas de prata. Se formos analisar minuciosamente, o preço de 30 moedas de prata naquela época era equivalente a 330 gramas de prata, que nos traz nos dias atuais em torno de R$ 1.200, um salário mínimo. Então, como podemos ver, Judas vendeu Jesus por um salário mínimo. E pensando por este lado, muitas vezes nós ficamos indignados. Como que alguém pode trocar o nosso Salvador Jesus Cristo por um salário mínimo? Mas isso também nos traz algumas reflexões muito importantes. O que significaria as 30 moedas de prata atualmente para nós hoje? E as moedas de prata que podemos observar nos dias de hoje é tudo aquilo que começa a tomar espaço nas nossas vidas. E começa a trocar, a haver uma diversificação das coisas e tomar o lugar de Jesus nas nossas vidas. Podemos haver alguma certa semelhança como Judas. Quantos não trocam a presença de Deus pelo dinheiro? E deixam muitas vezes de ter a comunhão com a igreja, perde o ânimo, e a Bíblia nos deixa muito clara a isso, quando ela é recitada em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, que não devemos servir a dois senhores. E a Bíblia nos relata: ninguém pode servir
a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. E muitos vivem nessa vã correria do mundo. Vivemos em um tempo que as pessoas enxergam umas às outras, não pelo que cada uma possui ou tem, e não mais pela sua ética e moral e valores que a pessoa tem. Mas também podemos perceber que as moedas também não têm somente só esse significado. Ela pode sumir também alguns prazeres momentâneos, a diversão que o mundo proporciona, festas e outras variedades de coisas que podem tomar o lugar de Cristo. Na Bíblia, ela diz em Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 24, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram. E seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Após essa passagem, nos deixa muito claro como é um pouco do mundo lá fora. No verso 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Isso é uma clara realidade que está presente no nosso meio, do qual a maioria que vive nas vãs paixões do mundo, por acaso, se alguém vier perguntar se crê em Jesus, a grande maioria vai falar que crê, que conhece Jesus, que é o Salvador, mas o principal, do qual é glorificá-lo e seguir, como está escrito no versículo, muitos não o seguem. O seguir de Cristo é o grande problema para a maioria, pois, para seguir Jesus, é necessário fazer muitas renúncias e abandonar alguns hábitos que muitas vezes se faz presente no nosso meio. Mas uma questão fica em aberto. Mas será que eu posso me divertir, sair para algum lugar e viajar? A resposta é muito clara, que podemos, não é errado, se planejar, preparar um futuro em determinados lugares. O problema se encontra em viver uma baseada nisso. Pois no momento que isso deixa de ser um lazer, isso se começa a tornar um motivo de viver. Aí sim se torna um grande problema. Vamos a um exemplo. Há pouco tempo tivemos um grande evento na cidade. E isso é um grande atrativo, principalmente para os jovens. E ao mesmo tempo que estava ocorrendo esse evento, havia nesse mesmo local culto na igreja. A maioria, ao invés de vir à igreja e logo após ir para os seus afazeres, a maioria deixava de vir à igreja e colocava a igreja como um segundo plano e focando somente no atrativo. E um dos versículos do qual me lembro desde quando era criança e guardo até hoje é Mateus, no versículo, capítulo 6, versículo 33, onde ele recita: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma das falas que eu lembro do nosso irmão Márcio, que falava, para algum compromisso, ou festa, ou coisas seculares da nossa vida, ele sempre dizia: primeiro vem a casa de Deus e depois vai em determinado lugar. E esse versículo relata exatamente isto que está na Bíblia, porque ela deixa bem clara: buscai o reino de Deus. Mas por que muitas vezes não buscamos primeiro o reino de Deus? E deixamos para depois, e sequer um dia se buscarão. Pois muitos querem ganhar primeiro qual reino? O da terra. Porque para viver uma vida seguindo o reino de Deus, como já dizemos anteriormente, muitas vezes devemos dizer não para o mundo e começarmos a dizer sim para o nosso Salvador.
dizer não para nós mesmos é uma das coisas muito complicadas, pois há coisas que muitas vezes vêm do nosso interior, como uma postura mais explosiva, que muitas vezes algumas pessoas são imperativas, falam por impulsão, ou muitas vezes alguns sentimentos ruins que são guardados no nosso interior. E isso é um grande problema, porque a partir do momento que nós buscamos seguir primeiro o reino de Deus, alguma dessas coisas devem ser quebradas. E começar a dizer não para nós mesmos é uma das coisas muito complicadas. Porque em Efésios 5, versículo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Assim como diz no verso acima, andai como filhos da luz, é estritamente como foi dito agora a seguir. Jesus é viver uma vida pautada em renúncias, buscando como foco principal o seu reino. E para finalizarmos, lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 20 ao 21, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o nosso tesouro possa estar sendo sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E possamos estar sempre tendo uma vida pautada na sua vontade. Amém.